Tudo bem com você? Bom, meu nome é Fabiano Miranda, esse aqui é meu canal no YouTube e hoje é o segundo vídeo, que eu tô gravando aí pro canal e eu quero contar como que eu desenvolvi uma terapia totalmente nova chamada manipulação vibracional. Bom, para chegar nela, para contar a história, eu tenho que voltar lá na minha infância, eu fui uma criança que, acho que muitas aqui, quando foi criança, vivia na casa dos avós, Meu avô, pai de mãe, pai de pai também, minha avó. Mas principalmente na casa do meu avô na roça, ele tinha uma fazenda nos quintos, assim, Um lugar muito afastado, bem isolado. Lá não tinha luz elétrica, não tinha nada dessas coisas, uma usina com uma lâmpadazinha incandescente fraquinha, lamparina, fogão a lenha, essas coisas de roça mesmo. E exatamente nesse fogão a lenha, a gente sentava toda noite para escutar casos do meu avô. Muitos deles eram de assombração, Mas também tinha muitas histórias e outras coisas. Mas ele contava muitos casos, inclusive, que acontecia com ele lá na roça, De um dia que eu estava andando de cavalo e apareceu uma vela na frente do cavalo, eu passei e a vela começou a me seguir. De histórias de lugares que apareciam pessoas e depois sumia, que aparecia um cachorro atrás da pessoa e o cachorro sumia. Enfim, roça, gente? Tem muito caso de assombração. E ele, ao mesmo tempo que você ficar meio assim, meio com medo, Eu também, como eu era muito curioso, eu não ficava com tanto medo, eu ficava mais curioso de entender como que funcionava aquilo ali, da onde que vinha, que gerava aquele fenômeno, como assim uma vela aparece no meio da estrada, como assim surge um cachorro e depois o cachorro já some instantaneamente, como assim que aparece uma coisa voando, luz, enfim, vários fenômenos assim estranhos e eu ficava muito curioso, Tem até um caso de um deles que eu descobri que era, eu acabei com o povo lá. Tinha um caso lá de uma árvore que chorava, Ele fala, é a árvore que chora, não sei o quê, uma coisa meio assim, mística, Na época eu não conhecia esse termo, eu tinha, sei lá, 8, 10 anos, muito mais que isso. E uma vez a gente estava andando assim na rua, lá na estrada, assim, e fala, essa aqui que é a árvore que chora, e realmente o dia estava seco, muito seco, e em volta dela, assim, estava molhado, A gente via que estava gotejando, assim, então por isso chamava a árvore que chora. Aí eu olhei para assim, bati assim. Falei, gente, essa árvore é oca. Ela absorve provavelmente aqui água de chuva, ou alguma coisa assim, e depois goteja, O orvalho da madrugada e tal. Nossa, o povo ficou inconformado. Mas enfim, era, Isso aí eu consegui explicar. Outras coisas tantas não. Só que eu sempre fui curioso, então eu comecei a estudar. E eu sempre gostei muito de biblioteca, e de ler. Então, o que eu tinha acesso na época eram os estudos dentro do catolicismo, Que minha família é tradicional mineira, é católica desde sempre, Então eu comecei a ler a Bíblia, entender como é que era ali. Aí tinha um fenômeno assim, que o cara conversava aqui com uma moita, que o cara conversava ali, que era Deus. Eu falei, bom, isso é interessante, mas não explica, E eu comecei a estudar e no colégio, eu tinha acesso à biblioteca, hoje não existe isso mais. Assim, existe, mas as crianças não têm essa curiosidade de ir na biblioteca, pegar um livro, ler, procurar, pesquisar. Eu fui criado assim. Então eu tinha muito isso de estudar, pesquisar. Eu comecei a estudar, pesquisar esses casos, como é que funcionava. E à medida que eu fui crescendo, na adolescência, eu fui estudando outras culturas, ou religiões, enfim. E estudei muito o espiritismo, a religião enquanto religião mesmo, apesar que os espíritos falam que não é, mas enfim. Não é isso que eu quero discutir. E eu estudei muito a cultura indiana. E a cultura indiana tem muita coisa que na época eu achava incrível, Que eles falavam que tem os chakras, que tem os canais energéticos, que tem as nadis, que tem isso, que tem aquilo. Que o cara ali medita e levita, que o outro ali muda de forma, que o outro faz isso, que o outro faz aquilo. Que os siddhis, os poderes latentes, aquela coisa. Eu falei, cara, que coisa legal. Aí eu comecei a estudar. E muita coisa sobre o hinduísmo, muita coisa sobre a cultura indiana, yoga e várias outras coisas na época. Isso 90 e alguma coisa. E eu tive acesso depois, eu comecei a trabalhar, comprei um computadorzinho,
né? Esperava da meia-noite, conectava e ia pesquisar essas coisas, né? Porque a internet era esse caso, muitos aí nem sabem o que é isso. Mas aquele barulho. Pois é, eu escutava ela toda noite, lá meia-noite, eu lá na cozinha, abafava o modem assim para não acordar ninguém e ficava a noite toda estudando, pesquisando sobre essas coisas. E frequentei algumas casas espíritas, frequentei alguns templos budistas, estudei muito sobre o budismo, ele tem muita coisa legal, né? E eu ficava interessado, assim, que uma coisa que me tocou muito quando eu estudei o budismo, na história de Buda, Siddhartha, que 3 coisas que fizeram ele buscar realmente a iluminação, né? Esse estado superior, que foi ele ter encontrado a doença, a velhice e a morte, que são 3 coisas que a gente teoricamente não pode evitar. E ele ficou inconformado e eu também fiquei inconformado, né? Apesar que eu não fui criado dentro de um reino escondido disso, pelo contrário, a gente convivia com isso muito, né? Até por conta de roça mesmo, a gente via matar animal para a gente se alimentar, para mim era normal e é até hoje. E então, mas eu fiquei curioso com essa questão dele buscar esse algo mais e continuei estudando, né? Estudei muito sobre os chakras, muito sobre essas questões todas. E falei, cara, eu quero evoluir, eu quero ter essas habilidades aí, essas coisas aí. E comecei a fazer, treinar, lia livro de projeção astral, livro de viagem fora do corpo, livro, apostila na internet, porque na época eu conseguia muito, né, porque eu já tinha internet. Então eu tenho uma biblioteca de PDF assim, uma biblioteca de PDF lá no computador lá de casa, absurdo, que eu tenho até hoje, né? Tem livros lá raríssimos, que não acha eles físicos, nem por reza brava. Eu tenho tudo lá no computador. São livros que eu já li, né? De muito questão mística. Depois tem uma época que eu li muito Osho também. E sempre buscando essa evolução, né? Falei, cara, esse negócio de ficar aqui, nascer, crescer, morrer e voltar a nascer, crescer, morrer, não dá certo, não. Nasce, cresce, envelhece, adoece e morre, né? E vai fazendo isso e não tá interessante. Tem que ter um caminho. Eu via que tinha, né? Nas literaturas que eu lia, sempre falavam de alguém que isso chegou em outros lugares. A própria Bíblia fala disso, né? Tem várias passagens da Bíblia que se a gente lê a Bíblia sem o viés religioso e conta um livro de história que ele realmente é, a gente vai perceber muito isso. Tem várias pessoas lá que não morreram, pelo contrário, o próprio Jesus não morreu. Então, assim, são pessoas que superaram de alguma forma a morte, né? E chegaram no nível energético aí. Mas interessante, eu ficava curioso com aquilo e queria desenvolver. E falar, bom, para isso eu tenho que desenvolver outras habilidades também. Vai me proporcionar. Então eu comecei, treinava, fazia um exercício energético aqui, outro aqui. E ainda não era assim, de falar assim, nossa, eu evoluí, consegui fazer um trem, consegui fazer outro. Tinha uma certa percepção, tinha uma certa sacada ali, já sabia manipular algumas energias na época, né? Mas ainda não era aí o nível que eu queria, que eu tinha projetado. Queria um nível lá, top, né? Só que eu não tinha chegado nesse nível ainda. Mas apesar de ler muito, estudar muito, treinar bastante, né? Eu lembro na época, por exemplo, eu li um livro muito interessante que era de um jejum de 21 dias para não se alimentar mais. Achei meio exagerado, eu li assim, comecei a fazer umas pesquisas sobre a mulher, algumas coisas. Achei meio estranho assim, acabou que esse foi realmente um treinamento que eu não fiz, né? E depois eu entendi e vi outras questões aí que é interessante, até porque nós estamos dentro de um corpo físico, dentro de uma experiência de terceira dimensão, e a gente precisa de realmente ter as experiências do corpo, ele precisa de nutrientes para viver aqui dentro, né? Nutrientes certos. Então eu sempre tive essa visão, então foi uma das questões que realmente eu não fiz. Mas, por exemplo, tem livros de projeção astral, né, sonhos lúcidos, essas coisas assim, eu fazia tudo. Exercício para melhorar aí a mediunidade, né, eu lia os livros sobre espiritismo, livros técnicos, assim, técnicas da mediunidade, eu li, fazia tudo. E só que não desenvolvia-se no nível que eu achei que eu ia desenvolver, pelo menos na minha projeção, né, na minha pensamento aí, eu achei que eu não ia chegar num nível tão grande assim. Ou melhor, eu sempre achei, mas nunca chegava naquele nível, né? Eu sempre acreditei que eu ia chegar. Cara, você vai chegar num nível muito louco, muito legal aí, de ver, de sentir, perceber, mas eu não conseguia chegar naquele nível, né?
Bom, aí entra as terapias complementares, né, que foi, igual eu já falei no primeiro vídeo, 2006, e eu conheci muitas pessoas. E nesse negócio de conhecer muitas pessoas, eu já tinha estudado muita coisa, né, já tinha lido sobre ressonância Schumann, sobre os maias, eu estudei muito os maias, cara, os maias são muito legais, assim, de estudar. E nesse negócio de estudar pra cá, eu conheci um cara que falava muito de coisas que eu já tinha estudado, né? Ele falava da transição planetária de 2012, dos maias, de evolução, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. E falava que ele participava de um grupo. E eu falei com ele, cara, você tem que me levar lá, eu quero ir nesse grupo, eu quero ir nesse grupo. E o cara, ah, não, ele punha um monte de defeito, um monte de desculpa. Eu falei, tudo bem, tem isso tudo aí que você está falando, mas você não sai de lá, então tem alguma coisa lá que vale a pena estar lá. Senão você não estaria, porque, né, tantas coisas ruins que você fala que acontece lá. Eu falei, Aí com muito custo eu consegui, através de uma namorada dele, ela me levou, né? Então em 2009 eu entrei num grupo chamado Projeto Portal, que hoje chama Dáquilo Pesquisas. E depois eu descobri que eu já conhecia o cara, que era o Urandi, né? Porque desde quando eu era criança eu lia, via muita coisa dele na televisão, né? Desde tempos aí memoráveis. Eu esperava a madrugada aí, que geralmente essas reportagens são as últimas, né? Ficava lá, via e lia muita coisa dele na internet também. Depois descobri que era o cara. Aí, com muito custo, eu fui nesse grupo, né? Esse chamado Projeto Portal. E aí, numa das palestras do Urandi, conversando com ele, eu entendi por que eu tinha dificuldade de desenvolver essas habilidades. Porque aí é onde que eu entendi sobre o nível mental e o nível astral, né? Que são níveis diferentes de frequências mentais. E assim que ele me explicou isso, eu entendi muita coisa que aconteceu comigo, né? Muita coisa que até é interessante. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar numa empresa siderúrgica aqui, eu sempre tive problema quando eu ia fazer aqueles eletroencefalogramas, né? Que é aquele exame que enche de eletrodo na sua cabeça para ver suas ondas mentais. E era muito engraçado, porque toda vez a mulher falava, relaxa. Eu falei, não, tô relaxado, respira assim, respira assado. E minhas ondas mentais sempre davam alteradas. Aí, como eu já tinha sensibilidade, eu percebia pela energia da pessoa, eu falei, tem alguma coisa de errado. Eu falei, já sei, minhas ondas mentais que estão acima, eu conseguia pegar, né, eu já tinha essa sensibilidade, sei lá quando, tem muitos anos aí, eu trabalho nessa empresa desde 1998, né, então eu trabalhei nessas empresas desde 98, então tem muitos anos aí antes desse processo, uns 10, 11 anos antes. Aí eu tinha percebido na época, né, que era isso. No primeiro exame a mulher falou, tá meio estranho aqui, vamos tentar de novo. Aí eu fiz e saquei que é o que ela queria, que minhas ondas mentais estavam fora do padrão que ela pedia. Então eu manipulei as frequências mentais para chegar no nível que ela precisava e gerar o exame da forma que eu precisava para passar no emprego, né? E aí toda vez que tinha os exames periódicos eu fazia a mesma coisa para a onda normalizar e dar tudo certo lá do jeito que ela queria, né? Porque depois eu perguntei para ela, até nas vezes, nas outras vezes sim, depois eu percebi, e perguntei para ela, falou, não, porque sua zona está muito mais alta que o normal, e isso não é bom. Só que eu, né, falei, tá, baixei, regulou, tá tudo certinho, aprovado, bem, esse tchau. Aí quando eu encontrei com o Urandi, ele falou, não, isso aí é porque você tem as suas habilidades, são habilidades mentais, você utiliza a mente para fazer as coisas. Aí quando ele falou isso, puf, falei, cara, é isso, por isso que eu não desenvolvi, porque eu estava trabalhando numa frequência diferente da minha. Né? Eu estava tentando desenvolver uma coisa no astral, na frequência astral, sendo que a minha frequência mental é uma frequência mais alta. Aí quando fiz isso, nesse um ano, né, de 2009 para 2010, mais ou menos aí, o tanto que eu avancei nessas paranormalidades não se compara aos 10 anos anteriores de estudo, de treino, de coisas todas. Porque eu sabia a forma correta de fazer o exercício, né, da forma que a minha frequência precisava. E foi muito interessante porque o que eu projetava nesses 10 anos de chegar no nível que eu queria, eu cheguei nesse um ano, né? Exatamente por conta desse ajuste. Né, eu ajustei meu exercício com a minha realidade. Eu não estava tentando me ajustar numa outra frequência. Então, desculpa, eu avancei muito, assim, em um ano de fazendo as atividades, exercícios e tal, que ele me orientava, eu consegui coisas, assim, que eu mal imaginava na época anterior, né, nos 5, 6 anos anteriores que eu estudava, 10 anos antes,
que e tal, e cada vez mais, quanto mais eu estudava, eu mais desenvolvia. Aí com isso eu consegui chegar na manipulação vibracional em 2010, porque eu entendi o quanto eu conseguia perceber as pessoas, entrar na frequência, sentir a pessoa e como alterar aquelas energias negativas na pessoa. Foi aí eu desenvolvi, né, nesses 1 ano aí de trabalho com eles aí, e claro, todo o meu estudo anterior, toda a minha bagagem que eu criei nos últimos anos aí, anteriores, onde eu consegui desenvolver toda a teoria e toda a forma de trabalhar ali com a manipulação vibracional. E desde então eu tenho colhido resultados assim, fantásticos, né? E eu descobri, de uma certa forma, que a pessoa que foi mais beneficiada com a manipulação vibracional foi eu, sem saber, né? Porque antes de ter essa sacada, de ter essa percepção com relação a essa energia, eu já fazia tudo em mim. O treinamento energético, o treinamento físico. Teve uma época, né, foi em 2010, um grande amigo meu, Charles, também, que faz parte lá do próprio portal de Dáquila Pesquisas, ele chegou para mim: Fabiano, você está travado a sua energia porque você não faz atividade física, você está muito abaixo do seu peso ideal, você tem só 60 quilos. Eu tinha 60 quilos, gente, era uma tripinha. Aí eu fui para academia, comecei a me alimentar melhor, voltei a comer carne, porque eu tinha sido vegetariano durante um tempo aí que, né, pro que meu objetivo não foi ideal. E aí eu voltei a comer carne. Eu já tinha voltado em 2009, né? Aí eu comecei a fazer academia, comecei a desenvolver, e quanto mais eu cuidava do meu corpo físico, mais eu desenvolvia essas habilidades, mais meus atendimentos ficavam mais eficientes, né? E hoje eu falo, o que eu consigo hoje fazer nos atendimentos com a manipulação vibracional, eu não imaginava há 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com ela, né? E é muito legal ver isso, essa evolução. A evolução da manipulação vibracional é muito rápida, né? É claro que ela é exponencialmente ao tanto que eu treino. Hoje, especificamente, atualmente, eu faço em torno de 11 exercícios energéticos por dia, várias vezes ao dia. Então eu acordo, eu faço fora, de tarde eu faço, de manhã eu faço, às vezes à noite antes de dormir, dependendo do exercício eu faço também para não atrapalhar no sono. Tem atividade física que eu faço todo dia, alimentação natural, faço muito também, busco cada vez mais. Então assim, cada vez mais que eu treino, cada vez mais que eu me desenvolvo enquanto pessoa, mais a manipulação se torna eficiente, né? A ponto de eu conseguir fazer coisas assim com as pessoas que elas ficam impressionadas, né? Essa semana mesmo eu atendi uma mulher. Eu estava preparando o terreno, né, digamos assim, né, porque não é só chegar e fazer, você tem que saber trabalhar ali. Eu fui trabalhando a energia dela até que chegou essa semana e eu fiz uma pequena ativação rápida nela ali e ela mudou totalmente a visão dela de mundo, a percepção. Ela tinha muita mágoa, muita coisas assim, bloqueando a energia dela, acabou tudo, né, e várias outras, pessoas presenciais, pessoas online, Estados Unidos, Brasília, Mato Grosso do Sul, enfim, né? A gente atende para todo lado aí, que é muito super possível atender ela online também. Então isso aí, é um pouquinho da história da manipulação vibracional, é uma terapia que eu desenvolvi a partir de muito estudo, muita literatura. O Charles me ajuda muito até hoje, né? Para mim é um dos caras que me ajudou muito a desenvolver isso. O Randi também, pessoas fantásticas, sempre disponíveis assim, quando eu preciso. Atualmente eu tenho feito a mentoria com o Charles, ele está me direcionando cada vez mais assim, para os meus objetivos pessoais e tudo mais aí. E, claro, a manipulação vibracional, ela vai só potencializando. Hoje a pessoa chega aqui, eu já vejo que ela precisa ser trabalhada, eu já trabalho, eu já resolvo e a pessoa vai toda feliz para casa, né? Às vezes entra aqui pessoas com depressão, com ansiedade, toda essa função a gente vai ajustando e a pessoa tem um resultado assim incrível. É claro que também tem os não resultados, digamos assim, porque tem muita coisa também que depende da pessoa, né? Não adianta nada eu trazer o melhor para ela se ela também não quer o melhor para ela. A pessoa também tem que querer. É igual eu falo, se a pessoa quer, já é mais da metade do caminho andar. Se a pessoa não quer, não adianta. Pode vir Jesus na terra aqui que não vai resolver para ela. Mas eu tenho sim resultados sim, incríveis nesses 10 anos de manipulação vibracional. Muita coisa legal. Eu vou contar muitas coisas da manipulação, passar alguns exercícios também que eu passo para as pessoas, eu trazer aqui para vocês nesse canal. Então é isso, eu quero
pedir novamente aí, né, para vocês fazerem aquele esqueminha, curtir, compartilhar, se inscrever no canal, deixe os comentários, vamos conversar, né, é sempre bem-vindo a opinião de você. Então, muitíssimo agradecido, essa é um pouquinho da história da manipulação vibracional, que foi uma terapia que eu desenvolvi através de muito estudo, muito treino e muita persistência, né? Porque mesmo eu não vendo resultado, eu continuava fazendo os exercícios até chegar aí no ponto, e atualmente também é a mesma coisa. Não é porque às vezes um exercício que é para ver o campo áureo que eu não estou vendo, só porque eu não estou vendo quer dizer que eu não estou evoluindo. Pelo contrário, eu continuo tentando e persistindo. A persistência e a constância sempre é muito importante para qualquer coisa, né? E eu sou um exemplo disso, porque eu não tinha sensibilidade nenhuma, mas tinha muita curiosidade e vontade e necessidade, sim, de desenvolver essa área minha. E onde que eu desenvolvi, foi desenvolvendo e foi encontrando as pessoas e as coisas foram acontecendo igual estão hoje. Muitíssimo obrigado, um ótimo dia para você e até breve.